após o feriado do ano que vem. Eu quero orar e ler a Bíblia. Eu vou pregar rapidamente. O meu interesse agora é nutrir o que eu acabei de falar. Desculpa, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra e depois eu oro. Diz assim, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler então? 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o verso 4. Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Repita aí comigo o final. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Eu gostaria que nós repetíssemos aí as palavras de Davi, no versículo 3. Guarda as ordenanças do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ministra ao nosso coração e que seja, Pai, a edificação da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, a tua palavra como o fortalecimento, como a nossa base, que o Senhor venha aplicá-la ao nosso coração, gerando em nós novas atitudes, novos pensamentos, novo entendimento, e que a cada dia a tua palavra nos lance para termos mais comunhão contigo. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus amados. Como eu disse, eu vou pregar agora nutrindo o que eu acabei de falar. Como assim? O texto da palavra de Deus narra o momento em que Davi está para partir para o Senhor. Quando ele diz assim: eu vou pelo caminho de toda a terra. Toda a terra aí é o caminho de todo homem. Todo mundo vai morrer um dia. Ele estava dizendo: eu vou por este caminho, eu vou partir desta terra e vou... outra tradução também vai dizer que eu vou para encontrar, como que dizendo, para encontrar com os meus antepassados. Eu vou para o mundo dos mortos, em outras palavras. E ele dá uma recomendação para quem ficaria vivo e continuaria e teria muita tarefa pela frente. Seu filho Salomão. Deus tinha dito que faria de Salomão um reino abençoado, e não só de Salomão, mas da descendência de Davi. Meus irmãos, no Antigo Testamento, Davi foi proferido seu nome pelo próprio Deus muitas vezes. Muitas vezes. E, afinal de contas, por que isso aconteceu? A figura de Davi é uma das figuras, e até hoje em Israel, se você perguntar para alguém que é conhecedor da Escritura, que seja firme no propósito de conhecê-la, e você perguntar quem é o rei mais importante da história de Israel, será unânime que a resposta será o rei Davi. O rei Davi é uma referência de reinado, ele é uma referência a ser seguido e a ser seguido até hoje, não só pelos acertos, mas também
quando olhamos para os seus erros. Ele foi o rei, o maior rei de Israel, porque ele não tinha o suporte de que todos os outros tinham. Para você ter uma ideia, não havia nem mesmo uma estrutura de palácio como houve a partir de Salomão. O texto da palavra vai mostrar que esse homem ele recebe uma estrutura de Deus extraordinária. Ele é escolhido por Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele. Você vai encontrar lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a história, e você vai perceber o seguinte, que o Espírito Santo vem sobre ele e a partir dali começa a conduzi-lo para conhecer o poder de Deus. Esse homem, o rei Davi, que está proferindo essa palavra para o seu filho, esforça-te, pois, e sê homem. Entenda aí, olha as palavras dele. Esforça-te, pois, e sê homem. Se você vai traduzir o texto homem aí, não vai encontrar a palavra antropos, comum, que é muito comum quando a Bíblia vai falar no Antigo Testamento sobre o homem em si. De uma forma geral, homem, falando sobre o ser humano. Mas nesse texto específico, a tradução do texto hebraico vai levantar a questão de que aqui é homem completo, homem maduro, homem preparado. Então Davi estava dizendo, seja um homem preparado, seja um homem maduro, seja um homem capaz. E ele usa a palavra esforça-te. Veja bem, quem era o homem que estava falando isso? Como eu estava dizendo, era o rei Davi. E ele, em boa velhice, estava agora passando o reino para Salomão. Quem era esse homem? Como eu disse, o texto não diz que idade ele tinha, mas era ainda um jovem, um garoto, na verdade, e ele cuidava das ovelhas de seu pai quando foi chamado e foi ungido. O Espírito Santo veio sobre ele. Mais tarde o texto diz que ele vai até a guerra que estava declarada entre os filisteus e Israel, e ele vai para ter notícia de seus irmãos, levando ali algumas coisas para entregar para o general, e ele tinha uma missão que o seu pai deu. Vá ver como seus irmãos estão. Ao chegar lá, ele termina enfrentando o gigante Golias. E ele enfrenta o gigante Golias, e a palavra que ele usou para convencer o rei Saul para que deixasse ele fazer esse enfrentamento, foi que ele contou para o rei Saul, ó rei, o teu servo, quando estava cuidando das ovelhas de seu pai, e vinha então o leão para pegar a ovelha, ele ia após o leão, tirava a ovelha de sua boca e o feria. E ele fez isso não só contra o leão, mas também contra o urso. Meu amigo, você vai estudar sobre o potencial do urso e do leão, você vai descobrir que eram os dois animais que, se alguém encontrar com ele, você está terminantemente morto. Tem até alguns filmes que relatam um pouco do potencial de um urso. Meu irmão, é uma coisa estrondosa de potência. Em se tratando de violência animal, não tem para ninguém, esses dois animais eram o extremo. E ele, cheio do Espírito Santo, no Antigo Testamento o Espírito Santo dava poder físico também, e ele venceu esses dois, e ele declara para Saul, assim como o Senhor me entregou esses dois, assim entregará também esse homem nas minhas mãos. E ele vai com 5 pedras, uma funda, a funda é o estilingue do pastor de ovelha, né? E ele girava aquela funda feita de couro, colocava a pedra ali e acerta a testa do gigante, e então ele cai, ele pega a espada desse homem e ele corta a cabeça, e dali, meus irmãos, olha a caminhada de Davi. Ele se torna um general, ele exercia uma liderança sobre uma quantidade de centenas e alguns milhares de homens. O texto diz que todas as suas batalhas ele saía muito melhor do que o esperado, ao ponto de que as mulheres de Israel cantavam,
Saul venceu 1000, mas Davi venceu 10.000. E o texto diz que ele se saía muito bem. Meus irmãos, as batalhas que ele enfrentou foram tremendas. E ele, vencendo todas elas, ele enfrenta a maior delas, que eu considero a maior batalha que Davi enfrentou. Era agora, com todo esse potencial de guerra, com todo esse currículo, matou leão, matou urso, matou o gigante Golias, foi bem sucedido em todas as batalhas. Ele teve que agora colocar todo esse potencial e colocar dentro da sacola dele e deixar guardado, porque não ia poder usar. Quando foi? Quando ele passa a ser perseguido pelo rei Saul, e então ele tem que fugir. Ele agora é tratado como um bandido pelo rei Saul, e ele é caçado por onde quer que fores. Meus irmãos, o texto diz que ele fica quieto, não revida, não se levanta, não xinga, não amaldiçoa o rei Saul. Ele fica quieto e somente submetendo, e por 2 vezes ele busca demonstrar para o rei Saul que ele não quer o seu mal. Ó rei Saul, ó rei Saul, o teu servo, o teu servo, o teu servo. E por 2 vezes ele demonstra publicamente que ele quer o bem do rei Saul. O texto da palavra diz que passa o tempo. O rei Saul, agora oprimido por demônios já há bom tempo, ele termina por morrer. E morre ele e seu filho Jonatas. E Davi é aclamado rei. Ele é aclamado rei sobre Judá, depois sobre todo Israel. E ele se torna rei. E ele agora tem que governar. Meus irmãos, o rei Salomão viveu 40 anos de reinado sem guerra alguma. Porque o rei Davi havia vencido todas as batalhas. Ele havia subjugado todos os povos que havia de subjugar. Ele havia vencido todos os inimigos, preparando o caminho para o crescimento de Israel. E foi um crescimento extraordinário. O que é que gerou nesse período? Preste bem atenção, e eu, em nome de Jesus, que o Senhor ministre sobre a sua vida e sua casa. Davi, ele agora diz para o seu filho para ser o que o filho sabia que ele tinha sido. Ele foi esforçado para vencer o leão, esforçado para vencer o urso, esforçado para vencer o gigante Golias, esforçado nas batalhas que Deus havia colocado. Mas também ele soube se esforçar para se conter e não perder a cabeça. Esforça-te e seja um homem completo, um homem preparado, seja um homem maduro. Meus irmãos, o rei Davi tinha a fama, a autoridade, por ter vivido uma vida que gerou paz para Israel. Repito, 40 anos de paz. Tudo que Davi fez gerou paz durante 40 anos do reinado do rei Salomão. E veja que nesse período foi gerado textos como o texto de Provérbios, foi gerado textos como o texto de Cantares de Salomão. Você vai encontrar as preciosidades da sabedoria, porque certamente o Senhor usou Davi para plantar uma semente, e essa semente de aliança veio sobre seu filho Salomão. Ah, pastor, você não vai falar dos problemas? Meu irmão, por que é que os problemas também estão inseridos nessa maturidade? Porque não tem um que não cometa erros. E o grande problema que nós podemos ter é achar que o rei Davi não cometeu. Aliás, quando o próprio Deus fala sobre ele, Deus fala a respeito dele, há um trecho falando assim, Davi foi fiel, exceto na situação de Urias ou de Batseba, conforme os irmãos conhecem. Mas isso também está inserido na maturidade, porque
você vai ler Salmos, Salmo 51. Eu não estou dizendo que é preciso cair para gerar a sabedoria, não é isso, mas eu estou dizendo que nos erros de Davi, dali o Senhor nos ensina muita coisa importante para a nossa vida. Meus irmãos, nós estamos na mesma missão que Davi. Chegar à nossa velhice bem e com estrutura para falarmos aos nossos filhos. Chegarmos à velhice bem e com estrutura para falarmos aos nossos filhos. Termos os nossos filhos ao redor. Termos eles ao redor. Eu digo a você, meu irmão, inclusive eu quero louvar a Deus, nós temos aqui hoje, né, 2 homens que ministraram aqui no último encontro das famílias, o nosso querido e amado presbítero Ivan, né? Toda vez eu vou chamar assim, mas não está errado, né? Ivan, está certo. Ô Senhor, o presbítero Ivan ministrou. Domingo passado nós tivemos aqui o pastor Edrielder ministrando. Como eu ouvi coisas maravilhosas que Deus ministrou aqui no nosso meio. Glória a Deus, pastor Edrielder. E eles estão aqui hoje. Irmãos, não são da mesma igreja, mas são do mesmo corpo. Amém? Corpo de Cristo. Quero louvar a Deus pelo apoio. Me sinto muito apoiado com a presença de vocês nessa missão que nós estamos lançando aqui oficialmente num encontro. Primeiro encontro oficial desse trabalho, Homem ao Máximo. Mas, quando nós olhamos para essa dimensão de tarefa, e aí por isso que eu citei, isso não é uma tarefa feita a um homem só, irmãos. Isso é uma tarefa feita com o apoio de todos. Glória a Deus, o Flávio hoje aqui, creio que se esforçou para estar aqui presente, para estar aqui com disposição, e não só ele, mas os demais do Ministério de Louvor, uma ministração na presença do Senhor, para a glória dele, e tantos outros aqui que estão apoiando, convidando tantas pessoas, o Elino, todos os demais que eu ouvi, convidando os amigos para estarem aqui. E eu creio, irmãos, uma semente foi plantada. Quando terminar aqui, você manda o link desse culto e diga para ele ouvir a mensagem, para aquele amigo seu, para aquela pessoa que você precisa ajudar. Eu quero com isso dizer para você que nós estamos nessa caminhada de Davi. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê estrutura como deu a Davi, que Ele nos ensine como ensinou a Davi, que Ele nos conduza à velhice com boa velhice e com estrutura para ministrarmos aos nossos filhos. Meus irmãos, em Israel há uma cultura, e na Bíblia nós vemos que ela deu origem, certamente não era só do povo de Israel, mas era a cultura de que na hora da morte os filhos deveriam estar ao redor. Aliás, isso devia voltar. No entanto, há muitos filhos que não conseguem se aproximar dos pais e muitos pais que não conseguem se aproximar dos filhos. Por quê? Porque na caminhada aconteceram coisas que geraram divisão. O que é que Deus deseja fazer? A restauração desses relacionamentos. A restauração. Quando que há garantia dessa restauração? Quando você ouve a vontade de Deus para a sua vida e você recebe o auxílio de Deus para entrar aí junto com você na instituição que Ele mesmo criou, que chama-se família. Meus irmãos, esforça-te, pois, e sê homem. E eu encerro lendo o texto de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, o versículo, eu quero ler o versículo 11. Surge a pergunta, né? Pastor, como é que nós vamos ser homem? Como assim ser homem preparado, maduro, né? Como que eu posso ser homem preparado, maduro? Obrigado pela água. Como que eu posso... Aonde eu vou buscar a estrutura para ser maduro? Olha só. Você pode ter sido criado sem seu pai, você já é homem formado, já tem seus filhos. De onde você vai retirar o empenho, a estrutura, para você ser remodelado, se assim você percebe que precisa? E aí está escrito na palavra. Vamos ler? Verso 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Vamos repetir? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mais uma vez aí, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. O versículo 11 declara que o corpo de Cristo, no corpo, Deus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui são os 5 ministérios, é claro. Qual o objetivo aqui dessa fala, desse trecho que Paulo levanta? Ele está dizendo que no corpo de Cristo, Deus deu dons a homens que serão usados para o próprio corpo. Por exemplo, o pastor para pastorear, o doutor para ensinar. E no corpo, quero pegar esses 2 exemplos, no corpo, o trabalho do pastor é essencial, o trabalho do doutor é essencial. Um pastoreia, o outro ensina com profundidade. No corpo de Cristo, o Senhor Deus deu uma missão a determinados homens, a determinadas pessoas. E naquilo que Deus deu, trará edificação sobre o corpo. E com que objetivo essa edificação? Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que significa isso? Você se converteu agora, você não sabe nada, mas a cada ministração, a cada pastoreio, a cada contato com o evangelista, com as pessoas que Deus deu os dons, você vai sendo preparado, vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo melhorado. E aí o texto diz, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação aí é a construção do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, o alvo desse relacionamento é que você tenha suporte para que você seja melhorado, aperfeiçoado, para que você conheça a Cristo, que é a base da nossa fé. A base da nossa fé é Jesus. Até nós temos aqui, né, no próprio curso Homem ao Máximo, tem ali, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Né? A pessoa pensa que homem ao máximo é ter um bração e tal, e levantar peso, carregar 4 sacas de cimento. Né? Não, irmão, homem ao máximo não é isso. Homem ao máximo é olhar para Jesus e ter Ele como modelo para a nossa vida. Ah, mas Jesus não casou, não teve filho. Meu amigo, ele tinha uma missão, recebeu a missão de reunir 12. E lá no capítulo de João 17, ele apresenta-se diante de Deus dizendo, eu dei a eles a palavra que tu me destes. Jesus é modelo para nós. Meus irmãos, no dia da nossa partida, nós vamos poder dizer para Deus, diga amém aí, vamos poder dizer para Deus, Senhor, eu dei a eles quem? Os meus filhos. Eu ministrei sobre a vida da minha esposa, aí eu estou usando palavras do curso. Eu ministrei sobre a vida dos meus filhos, eu dei a ele o que tu me destes. Isso é possível na semelhança de Cristo, caminhando como Cristo nos chamou a caminhar. E aí a palavra diz que o alvo é conhecer a Jesus. E o verso 14, para que não sejamos mais meninos. Observe a semelhança, como esse texto
nos traz uma plenitude de compreensão para aquilo que estamos ministrando. Quando Davi chega para Salomão, ele disse: se esforce e seja homem. Ou seja, quem é homem não é menino, né? Nós temos uma fala, né? Um jargão, vamos dizer assim, no meio dos homens, no curso: homem que é homem, faz o que é preciso, não o que gosta. Não é? Gosto tanto, mas por causa da minha família eu preciso sacrificar isso porque eu tenho que cuidar da minha casa. Então aquilo que gosta não vem em primeiro lugar, vem a missão. Não é só as crianças choram porque querem brincar e querem fazer isso ou aquilo e não abrem mão. Só homens de verdade pegam com as duas mãos a missão e vão até o fim. E como que eu serei um homem de verdade? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, que não teve nenhuma dificuldade em aceitar, abraçar a cruz para me dar a vida e a vida eterna. Ele abraçou a minha morte, e quem merecia morrer ali era eu, mas ele abraçou em meu lugar para que eu olhasse para aquela cruz e me visse que era para mim, mas ele recebeu em meu lugar. E assim ele me conduziu à salvação. Meus irmãos, você é chamado a seguir o modelo de Jesus. Mas como você vai conseguir? Você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. E aí o texto diz que para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Me lembro do curso, né, que tem uma parte de uma lição que é falado sobre o homem. O homem tem uma capacidade de fugir, né? O homem, quando está entregue a si mesmo, eles tendem a não resistir à pressão e fogem. Tanto é que você não ouve falar de mulheres que abandonam sua casa, mas sim homens. E, meus irmãos, nós podemos entender claramente que quando somos homens maduros, o que a Bíblia está dizendo é que nós vamos nos manter. Nós vamos nos manter. E o texto diz, né, muito fortemente, para que não sejamos meninos. E qual a característica do menino? Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora faz, outra hora não faz. Meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pastor, mas o texto não está dizendo isso, o que o senhor está falando. Meus irmãos, o texto está falando sobre a doutrina que eu tenho que me manter nela. E eu não posso ser como menino que uma hora é, outra hora não é. Uma hora crê, outra hora não crê. Mas eu posso sim ver nesse texto que a doutrina de seguir a missão de ser homem e de auxiliar na condução da casa, guiando a sua família, sendo sacerdote do lar, rompendo com os 5 pecados, dizendo não a todo tipo de mal, protegendo a família, sendo instrumento de Deus para trazer a estrutura para os filhos, para dar segurança à esposa. Só é possível, meus irmãos, firmado em Jesus, somente em Jesus. Todo o entendimento de maturidade, de estrutura que você precisa está em Jesus. Jesus é o modelo para a nossa vida. E então, se você ficar firme na doutrina, você estará firme, pois a doutrina de Deus, o ensino de Deus é que você permaneça na família. E então, você será um homem. E aí eu quero reler aí com você o verso 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí, olha só aí, ó, a perfeita varonilidade.
Aí você vai encontrar a tradução dessa palavra no grego, ela significa homem completo, homem maduro, varonilidade. O homem no ápice do ser homem, no sentido de que ele é uma pessoa preparada. Meus irmãos, nós estamos precisando ver isso, crescendo cada dia. Eu creio plenamente que à medida que Deus vai levantando esses homens, sabe o que vai começar a acontecer? Outros jovens, e principalmente os jovens, eles vão olhar para esses homens e vão dizer, é isso aí. É isso aí. O que eu ouço, eu estou vendo diante de mim. Eu estou vendo acontecer. Deus me abençoe que eu seja assim, que nem esse irmão, quando eu me casar. Eu creio, irmãos, Deus, Ele é a nossa referência principal e Ele tem levantado pessoas vivendo a referência que é Ele e chamando os outros para viver essa realidade. Eu quero orar por você, pedindo, nas outras reuniões, será outros pregadores, eu pretendo pregar, eu estou abrindo hoje a primeira reunião, mas quando você ouvir a convocação, independente de quem vai pregar, você vai vir para uma reunião abençoada. E eu quero orar por você agora, pedindo que Deus conduza você à perfeita varonilidade. Meus irmãos, eu repito, nós não estamos falando de algo que eu digo que é, mas estamos falando daquilo que Deus vai falar ao seu coração que é. À medida que você vai caminhando com Ele, Ele vai ministrando seu coração e Ele vai conduzindo você. Sua casa será abençoada pelo impacto da pessoa de Deus no modelo que Ele levantou na terra, seu Filho amado Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens. Sabemos, Pai, que todos os dias somos tentados a pôr os pés pelas mãos, a desobedecer a Tua palavra, a romper muitas vezes por causa da pressão dos problemas. E eu falo assim, meu Pai, me identificando com todos os demais homens. Eu não sou mais forte, eu não sou melhor, nem mais amado por Ti. Meu Deus, eu me coloco junto com os meus irmãos, dando as mãos diante de Ti. No meu coração, dando as mãos com os meus irmãos. Pedindo que o Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor e a Sua palavra. E a independente de tudo o que estamos vivendo, olharmos para o Senhor e rompermos com todo e qualquer embaraço de pecado. E então, meu Senhor, andarmos conforme a Tua palavra. Nós te pedimos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos, Pai, como homens nesse lugar, sermos instrumento nas Tuas mãos para ajudar outros homens a reconhecer o Senhor como Senhor de suas vidas. Nós te pedimos, Pai, por cada família aqui representada, abençoe. E nessa primeira reunião, Senhor, oficial, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê unção, poder do Espírito, nos dê profundidade na Tua palavra, de forma, Pai, que quando recebermos aqui a multidão de homens que o Senhor trará, eles se sintam abraçados, amparados, auxiliados, que nós possamos ombrear com o maior número de homens, Senhor. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Prepara-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória e honra ao nome do Senhor. Glória a Deus.